Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis, vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 49. Gênesis está chegando ao fim, hein? Falta só hoje e amanhã. Bom dia, meu povo amado, a paz do Senhor. Vamos lá? Vamos lá. Gênesis 49. Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó chamou os filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que tem que acontecer nos dias que virão. O que lhes acontecerá? Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz o seu pai Israel. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu na cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são seus irmãos, a sua espada, as suas armas de violência, que eu não entre no conselho deles, e nem participe das suas assembleias, porque a sua ira mataram os homens, ao seu bel prazer, e aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita será a tua ira tão tremenda e a tua fúria tão cruel. E os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos, o louvarão. As suas mãos estarão sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de a mata ser presa. Como um leão, ele se assenta e se deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. E que venha aquele a quem ele pertence, a quem as nações obedecerão. Ele amarrará o jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará o vinho e as suas roupas, e o sangue das uvas, e as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar, e se tornará um porto para navios. As suas fronteiras se estenderão até Sion, e Sacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao seu fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair as costas do seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele é o que atacará e o perseguirá. A mesa de Asser se farta. Ele oferecerá manjares ao rei. Naftali é uma gazela solta e por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passaram por cima dos muros. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidades, mas o seu arco permanece firme, os teus braços fortes, ágeis para tirar a mão do poderoso Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, a que ajudará, Todo-Poderoso que você abençoa, com bênçãos do alto do céu, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e futura.
As bênçãos do seu pai serão superiores às bênçãos dos seus montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que toda essa bênção repouse sobre a sua cabeça, José, e sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São estes os que formam as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um uma bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, deu-lhes essas instruções. Estou para ser reunida aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais. Na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manri, e Canaã, campo de Abraão, e comprou Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e também sepultei Lia. Tanto o campo quanto a caverna nele lá foram comprados dos hititas. Ao acabar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Eu quero falar algumas coisas bem interessantes com vocês essa manhã. Primeiro, eu quero voltar ao texto e eu quero reler o início dele, para a gente começar com uma consciência mais real sobre coisas que a gente precisa aprender e coisas que a gente precisa internalizar. Então, a gente tem um homem no seu leito de morte, abençoando os filhos e declarando coisas sobre os filhos. A primeira coisa que eu preciso te deixar claro nessa manhã é: cuidado com o que você fala. Eu sei que vocês já escutaram isso milhões e milhares de vezes, só que a vida de estudo, ela é assim. Como é que você aprende quando você estuda? Ler, reler e repetir, não é? Ler, reler e repetir. Como que você decora? Você vai lendo, aí você repete. Lendo, decorou, não é? Quando a gente vai decorar alguma coisa quando a gente é criança, tem que decorar um poema para apresentar na escola. E a criança vai ler e vai tentar falar sozinha, até que ele consiga, né? Então, é importante que a gente sempre lembre desses conceitos. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você profetiza. Se as suas circunstâncias hoje não é aquilo que o desejo do seu coração quer, não fale diante das circunstâncias que você tem vivido. Eu conheço gente que não era para estar vivendo muitas circunstâncias, estão vivendo porque falou. Eu falei que eu nunca faria isso, tá vivendo. Eu falei isso, então não fala. Não fala. Não fala. Se a tua realidade não combina com a promessa, espera, não fala. Às vezes você pode até dizer, olha, hoje a minha realidade não combina com a minha promessa. Mas se é a promessa, é a promessa. O problema, esse é um passo para a gente desistir. Deus fala uma coisa, a gente faz outra. Eu quero contar para vocês sobre a bênção da obediência. O que acontece com alguém que é obediente e o que acontece com alguém que não é obediente. Vamos lá. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Aí ele começou. Rúben, que era o filho mais velho, primogênito, onde toda a bênção deveria ser instalada. Lembra que a gente falou sobre filho mais velho também ontem? Não? Vamos lá. Rúben, você é o meu primogênito, a minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será mais superior. Meu Deus. Ontem Jacó já cruza os braços e ixi, começou a chuva, gente. Ai, meu Deus. Quando tá começando a chuva, chega meu coração treme, porque vai travando aqui, né? Ai, Senhor, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vambora. Então ele já cruza os braços ontem, no texto que a gente leu ontem, e ele abençoa Efraim e Manassés de modo que ele coloca o mais novo para ser superior ao mais velho.
E aqui ele explica, e eu achei muito interessante, porque ele retira a bênção da primogenitura do filho dele, do filho Rúben. Ele fala, você é turbulento como as águas, e você já não será mais superior. Porque você subiu na cama do seu pai, no meu leito, e me desonrou. Simeão se deitou com uma das concubinas de Jacó. E você sabe o que aconteceu? Ele perdeu a força da primogenitura. Existe uma palavra, e essa palavra nem está atrelada à oração na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prósperos na terra. Honra teu pai e tua mãe, para que você viva em abundância. Você quer alongar os seus dias, você quer viver em abundância, honre teu pai e tua mãe. Muitas vezes a gente pensa que honrar nosso pai e nossa mãe é estar ali do lado, é estar ali presente, não é. Existem pais e mães tão nocivos, que mesmo assim devemos honrá-los. Olhar na minha mãe e meu pai, olha por ele. Se eu te contar, seus pais só trabalharam com os recursos que tinham. A forma que nós temos de honrar um pai e uma mãe difícil é algumas formas. Orando e jejuando, para que eles encontrem a salvação, para que o coração deles sejam quebrados. Mostrando ao Senhor que o fruto do ventre deles, que é você, deu certo. Muitas vezes, a oração que você tem que fazer pelo seu pai e pela sua mãe é contar para Deus que você deu certo. Olha, Deus, eu sei que minha mãe, eu sei que meu pai não foi uma coisa muito boa. Tem gente que nem conheceu o pai, né? Olha, Deus, eu nem conheci meu pai, mas eu quero te dizer, eu dei certo. Então, o maior gesto de amor que nós podemos ter pelos nossos pais, independente se eles são bons ou não, é, primeiro, dizer a Deus que você deu certo. Orar por eles, orar pela salvação deles. Dizer a Deus que você se importa com a salvação deles. Gente, o mundo espiritual, ele é movido pelo clamor. Movido. O dia que você entender isso, sabe? Pega os devocionais de Apocalipse. Eu leio o próprio texto de Apocalipse. Vocês vão entender. Você está lá em Apocalipse 7 ou 8, ou é 7, enfim, está ali no início de Apocalipse, dizendo que o mundo espiritual ele é movimentado pela oração. Só que a oração que alcança o coração de Deus é uma oração de coração aberto, contrito, quebrantado. Não é uma oração feiticeira, não é uma oração que vai lidar com seus deleites e prazeres. Sabe por que acontecem coisas boas para a gente vindos da parte de Deus? É para que a nossa vida sirva de um testemunho para os outros. Deus ele sempre pensa em algo grande. Ele vai fazer algo na sua vida não por você, entende? Ele fez Jesus ser Jesus não por causa de Jesus, mas por causa do testemunho. Então Deus vai mudar a sua sorte não porque você é bonzinho ou porque você merece, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então a gente não merece, mas Ele vai fazer isso porque Ele nos ama. Ele vai fazer isso porque Ele é fiel. Ele vai fazer isso porque Ele é essencialmente bom. É isso que a gente precisa entender. Então, a primeira parte é honrar pai e mãe. Então, pontos de se honrar pai e mãe. Primeiro é orar por eles. Segundo, a Bíblia diz, filho, honra teu pai e tua mãe. Mas diz, pai, mãe, não irrita seus filhos. Então, tem pai e mãe que irritam tanto seus filhos que é impossível a convivência. E para esses pais, caso esses pais estejam precisando de ajuda, dinheiro, dá. O Código Civil, e eu acho muito interessante, eu lembro quando eu era uma estudante de direito, que eu descobri isso estudando direito, porque as pessoas sempre falam de pensão de filho para pai, mas vocês sabiam que o Código Civil fala de pensão mútua? O nosso Código Civil brasileiro, eu achei aquele texto sensacional, não vou conseguir lembrar agora de cabeça, mas é muito legal. Na parte que fala sobre pensão alimentícia, diz que os pais deverão prestar pensão alimentícia para os filhos enquanto eles precisarem. Então, vamos supor,
Eu sei que existe aquela praxe, né, comum de dizer que é só até o 18, só até o 21, não. A pensão alimentícia de pensionista, então pós-morte, que é até essa idade. Então, para você continuar com pensão alimentícia, tem que comprovar algumas coisas. Né? Uma pessoa de 30 anos não recebe pensão alimentícia pós-morte. Então, a gente não pode confundir as coisas. Por quê? Por uma questão do governo. O governo não vai botar a pessoa para ganhar pensão alimentícia a vida inteira. Porém, o governo não vai te botar para ganhar pensão alimentícia a vida inteira pós-morte. Porém, um exemplo. Você tem 25 anos. O seu pai é servidor público. Ele pode te pagar a pensão? Pode. Ele entra na justiça. Eu fiz esses dias uma pensão assim. O meu cliente, ele é policial militar. Então, ele é servidor público. E ele falou para mim, doutor, eu quero ofertar pensão alimentícia para minha filha mais velha. E ela tem 26 anos. Só que esse tipo de pensão alimentícia, ela não pode ser vitalícia, tá? Então, a gente ofertou pelos próximos 5 anos. Se daqui 5 anos aí vai ser cancelado automaticamente. Se daqui 5 anos ele ainda quiser continuar ofertando pensão alimentícia para a filha dele, a gente entra de novo, entendeu? Vai indo por partes. Então, há essa possibilidade? Então, há a possibilidade de uma pessoa com 30 anos, o pai falou, eu vou te ajudar, você tá com filho, você tá precisando, vamos entrar na justiça porque já sai os descontos certinhos para sua conta, vamos? Então, a gente acha comum até, né? Dependendo do caso, uma pessoa de 30, 35 anos ganhando pensão, acontece, é muito, tá? Não é pouco não, é muito. Existem muitos pais bons. Esse policial militar, ele é muito bom, muito bom. A gente fez a pensão alimentícia para mais nova e ele falou, não, quero para mais velha também. Né? Eu quero entregar para a mais velha a porção dela, para ela poder se virar. Ela ainda está fazendo faculdade, então é muito difícil. Olha que coisa linda. E tem muito pai assim. Ok. Só que ao contrário também é real. Ao contrário também pode. E ao contrário é justo, é bom que vocês façam. Então a sua mãe está precisando de dinheiro, seu pai está precisando de dinheiro, não é porque ele foi um crápula ou ela também que você vai deixar a pessoa morrer na rua da amargura. Né? Então, o pai ali ruim, a mãe ruim também merece suporte. E o Código Civil os protege. Se uma mãe, sei lá, ela tem 50 anos, 55 anos, e ela não tem como se manter, você tem dinheiro, ela pode ajuizar uma ação contra você para você pagar a pensão alimentícia. Vocês entenderam? Agora vamos para a parte espiritual, vamos sair do jurídico. Então, ao contrário, também é válido. Honra teu pai e tua mãe. Muitas vezes diz respeito de pagar preço de oração, muitas vezes diz respeito de pagar preço de jejum e também de suporte financeiro, pagar um plano de saúde, pagar um cuidador, pagar uma clínica de repouso. Tudo isso faz parte e nada disso pode interferir na sua questão com Deus. Olha que coisa linda, imagina um pai violentador, uma mãe violentadora e que o filho no final da vida vai ali e paga um plano de saúde para a mãe, paga preço de oração, jejum, ou que paga uma clínica de repouso, ou que dá inclusive uma pensão alimentícia, faz uma compra, deixa na casa dela. Isso é cristianismo, sabe? E como eu falei, o nosso Código Civil protege, inclusive, esse tipo de relação. Só que ela não é tão divulgada e nem é tão comum que aconteça, né? Mas é real. E tá lá, tá o dispositivo. E é a nossa função como cristão fazer isso. Então, a gente volta aqui pro texto e Rúben perde a força dele. Rúben era forte. Rúben era o primogênito. Como ele disse, o Rúben, ele veio como um sinal do vigor, né, físico de Jacó. Por quê? Porque ele trouxe, né, toda uma linhagem das 12 tribos. Era para ele ser o forte. Era para a história acontecer com ele. Só que não aconteceu, sabe por quê? Porque ele se deitou com a concubina do pai. Meu Deus, que confusão é! A história desse povo parece a história que a gente vê ali na vizinhança, né? Mas desde aqui acontecem confusões. E olha só, é retirado dele a bênção, a prosperidade e o vigor.
ele se torna fraco. Ele desonrou o pai. E o pai, ele não estava alheio àquilo, ele viu. Ele falou, olha, eu vi, você me desonrou, você deitou-se com a minha concubina. E eu vou te falar uma coisa, você perdeu sua força. Então a gente vê aqui um exemplo real do que acontece quando a gente desonra pai e mãe. Então o princípio da honra, ele faz exatamente isso. Ou ele traz, ele eleva você a um ambiente extraordinário, ou ele leva você para o vale. Qual é a sua escolha? Muitas vezes você está vivendo momentos tão turbulentos na sua vida, tão difíceis na sua vida, e a única coisa que Deus quer é que você honre teu pai e tua mãe. Será que você não está vivendo momentos tão difíceis hoje e a porta que vai abrir o que você precisa para acalmar o seu coração seja pelo menos pagar um preço de oração? Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha dinheiro para bancar teu pai e tua mãe, mas às vezes, sei lá, você pode pagar uma prestação. Ah, tô precisando de liquidificador, tá bom, eu vou comprar esse liquidificador aí pra você. E ele vai pro joelho, abençoa, perdoa, ama. Tá? Perdoar não significa conviver, porque eu sei que existem muitos pais e mães difíceis, mas perdoar significa amar, orar e cuidar. Ah, sei lá, tá precisando de uma máquina, eu consigo pagar essa máquina aí de 12 vezes, né? Cartão de crédito, ó, resolve a vida de qualquer um. Vai ali e passa uma máquina de lavar roupa de 12 vezes, passa um tanquinho no cartão. E ali você vai exercendo o teu ministério de honra mesmo aos seus pais. E eu gastei um tempo falando com isso, porque isso é muito sério. Talvez você pense, meu Deus, a minha mãe é tão má, meu pai é tão mal, mas não tem problema. Ora, jejua, verifique se eles estão precisando de alguma coisinha. A bênção da prosperidade, a bênção de dias bons. Você vai começar a caminhar por caminhos doces, passos doces, sabe? Ver qual é a necessidade do outro. Se eu incentivo vocês a dar esmola para mendigo, dar uma oferta ali para o mendigo, imagina para o pai e para uma mãe. Poliana, é violência, eu fui violentado. Tá, você foi violentado, mas você pode orar por ele. Você pode ajudar, sabe? Comprar uma cesta básica. Nisso consiste o evangelho. Se você não consegue perdoar seus ofensores, você vai perdoar quem? Como eu falei, perdoar não significa conviver. Perdoar significa amar, tá? Então a gente vê que o Rubem perde. Ele desonrou o pai. Então ele perde a primogenitura. E a bênção é entregue na mão de Judá. E a gente vê tudo o que acontece hoje. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como leão que se assenta e deita como o trono da leoa. A quem é que tem coragem de acordar o leão? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes. Foi dada a voz de comando a eles, até que venha aquele a quem ele pertence e que as nações obedecerão. Está falando de Jesus. Está falando da raiz de Davi. Ele amarrará o seu jumento numa videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará o vinho e as suas roupas no sangue da uva e as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho e os seus descendentes mais brancos que o leite. Olha isso, presta atenção. Descendentes mais brancos que o leite não está falando de cor de pele, está falando de pureza, está falando de santidade. Está falando que os descendentes da tribo de Judá, eles iriam buscar se limpar e se lavar para serem pertencentes à tribo de Judá. E é exatamente essa tribo que Jesus veio. E é exatamente dessa tribo que eu e você pertencemos, a tribo do leão de Judá. Eu quero correr para a gente não se alongar muito e eu quero falar da tribo de Benjamim, que é o filho mais novo. Todas as vezes que você assiste o noticiário hoje e que se fala alguma coisa sobre Israel, qualquer coisa, sempre fala a palavra Benjamim, não sei o que, não é? Benjamim tal, a tribo de Benjamim, até hoje, olha só, eu fico tão impactada com isso, tão impactada. Benjamim
ela é a tribo que é mais forte hoje. O pequeno, o menor, o irmão caçula, dele veio a tribo que subsiste. Existem pessoas de outras tribos? Claro, gente, claro. Mas a tribo mais forte hoje em Israel, hoje, é a tribo de Benjamim. É a tribo em que tem os ministros, que tem todo o governo está sobre a tribo de Benjamim hoje. Não é? Quando você liga o noticiário, tá lá, Benjamim, não sei o que, sabe o que ele fala? Benjamim é um lobo predador. Pela manhã ele devora a presa, mais tarde ele divide o despojo. Este é Benjamim. E é essa tribo que tem comandado Israel, hoje, na década de agora, nesse tempo presente. E eu quero falar com vocês, para a gente finalizar, sobre os tempos. E depois disso ele fala da morte de Jacó. Jacó dá instruções de onde ele quer ser sepultado. Ele quer ser sepultado junto com os pais e com os avós dele. E foram sepultados, e também Lia foi sepultada no mesmo lugar. Então, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e Lia estão naquele lugar lá. E eu achei interessante que Raquel, que era mulher amada, teve que ser sepultada em outro lugar, porque eles estavam em outro lugar. Mas Lia foi sepultada no mesmo lugar onde ele queria ser sepultado, que é o mesmo lugar que está Abraão e Sara, Lia, e está Rebeca e Isaac. Primeiro que Lia é a primeira esposa, então ela foi sepultada ali. Ela casou-se com ele antes de Raquel. A primeira esposa de Jacó foi sepultada no mesmo lugar onde os pais e os avós foram, que é onde vem a descendência. E segundo, que Judá, ele veio do ventre de Lia. Então, presta atenção, apesar de Lia não ser a mulher amada, apesar dos olhos estarem fixos em Raquel, e apesar da história ter acontecido de forma que saiu completamente do controle de Jacó, Lia foi a primeira esposa. Lia foi sepultada junto com os antepassados dele. E segundo, Judá, quem é mãe de Judá é Lia, não é Raquel. Raquel é mãe do Benjamim, que é a tribo mais forte hoje, e de José. Mas olha que coisa mais interessante. Lia, que não era mulher amada, ela, que se casou primeiro com Jacó, ela é sepultada junto com a honra. Deus deu para ela honra. Deus honrou Lia, honrou porque ela ficou ali, ela permaneceu. Deus honrou a dor. Vocês perceberam isso? Vocês sabem quanto aquela mulher sofreu, porque ela sabia que Jacó não a amava, porque ela sabia que vivia toda aquela história com Jacó. Lia, ela era irmã de Raquel. E Lia foi honrada. Lia foi honrada porque da descendência dela veio Jesus. Lia foi honrada porque da descendência dela veio Davi. Lia foi honrada porque o trono do ventre de Lia subsiste até hoje. Até hoje, vai ser para sempre. Do ventre de Lia veio um trono eterno. Do ventre de Lia saiu o Salvador da humanidade. Juliana, mas por que você está me falando isso? Porque José, mas Jesus não era totalmente Deus, sim, mas ele passou por um ventre materno. E eu vou falar uma coisa para vocês. José é da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. Foi dali, sabe? Vocês viram a bênção que Jacó entregou ali para vocês, a bênção que Jacó entregou na mão de Judá. E Judá é filho de Lia. Na Bíblia não tem acasos, não tem, ele nasceu de repente de Judá. Não tem. Não tem mesmo. Eu quero dizer para vocês que existe um tempo determinado no céu para todas as coisas. Nós já lemos o livro de Eclesiastes no início do ano passado, inclusive foi em fevereiro do ano passado. Nós já lemos o livro de Eclesiastes e foi um livro belíssimo. Foi um livro em que aprendemos tantas coisas. E ali a gente viu que existe um tempo determinado no céu para todas as coisas. Existe um tempo de sorrir, existe um tempo de chorar, existe um tempo de se alegrar, existe um tempo de regozijar. Mas existe um tempo de luto, existe um tempo de paz, existe um tempo de guerra. E para
todas essas coisas e para todos os tempos, a gente precisa saber que Deus é soberano. No tempo de tristeza, no tempo de fraqueza, nós precisamos apenas resistir. Existem dias e existem tempos que a única coisa que você vai precisar é de suportar firme, só. No tempo em que Deus te dá frutos, no tempo em que Deus te faz sorrir, você tem que regozijar, você tem que amar. Mas no tempo em que você está triste, no tempo em que você está enlutada, no tempo em que você está frustrado, cansado, sobrecarregado, você só precisa continuar. Eu aprendi algo sobre os tempos bons. Nos tempos bons, a gente precisa começar a adquirir novos hábitos. Sabe por quê? Porque no tempo da angústia, você vai precisar de ter bons hábitos para você não esmorecer. Às vezes, a gente está tão distraído com a nossa alegria e com a nossa felicidade, que a gente não quer adquirir um comportamento positivo. Mas se você não adquire um comportamento positivo no tempo de paz, como você vai se comportar no tempo de guerra? O tempo de paz, ele nos ensina que além de aproveitar, a gente precisa começar a determinar os próximos passos. A vida é assim, ó. Às vezes a gente vem pra cá e a gente vai subindo e chega no ápice. Existem tempos determinados no céu de extrema alegria, mas existem tempos em que a corda da vida ela vai derramando, vai. E a gente chega na lama, a gente chega no pó. E depois a gente sobe de novo. Só que para você girar essa roda da forma mais tranquila, eu preciso que você hoje comece a adquirir novos hábitos. Você precisa decidir que independente das circunstâncias você vai ter alguns comportamentos. O primeiro comportamento é de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento é que você vai precisar de ser uma pessoa disciplinada e dominar as suas emoções. Porque no dia que o dia mal chegar, se você não tiver as suas emoções dominadas, você vai destruir a sua vida com suas próprias mãos. Outras coisas que eu preciso que você faça é que você tenha uma alimentação equilibrada. Porque se no dia mal chegar, e ele vai chegar, e eu não estou profetizando que ele chega, porque ele chega para todo mundo. Ou você vai comer demais, ou você vai comer de menos. Então você precisa sempre controlar a sua alimentação. Outra coisa que eu quero que você faça é sempre adquirir um novo hábito. Sempre aprender uma nova coisa. Sempre aprender. Porque no dia que o dia mal chegar e você não tiver mais força para aprender, você vai precisar de lembrar tudo que você já aprendeu no dia mal. Olha, eu estou vivendo o dia mal, então, por mais que você esteja no dia mal, eu quero te falar uma coisa e quero te trazer uma palavra para o seu coração. Vai passar. A notícia boa é que tudo passa. Tudo passa. Vai passar. Vai passar e daqui a pouquinho você vai viver um tempo de regozijo. Se você está vivendo o dia mal, momento mal, de angústia, de luto, de separação, de desespero, eu quero te falar que agora também é a sua oportunidade de tirar das cinzas e do pó para você sobreviver. E não sobreviver, mas se destacar. Existe um presente escondido no dia mal. Não tem. Tem. E é o presente da persistência. De tanto insistir, ela foi lá e conseguiu. Sabe, o impossível só é impossível até alguém conseguir. Pega o seu impossível e consegue. Você foi chamada a conseguir. Sabe quem é você? Aquele que consegue. Sabe o que era impossível? O impossível, ele não é conquistado no dia bom. O impossível, ele é conquistado no dia mau.
No dia bom você se deleita, você aprende, você se regozija, você inclusive se distrai com a sua alegria. O dia mau, ele requer de você concentração. Existem pessoas que vão viver anos no dia mau. Todos viveremos em algum momento. E nesses dias, eles são dias separados por Deus para você crescer e se alavancar. Existem pessoas que têm ganhos extraordinários do dia mau. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe o meio termo, existe o extremo. Vai existir um dia extremamente mau. E no dia extremamente mau, você precisa subsistir. Você precisa suportar. Ele vai passar. E quando ele passar, eu quero você pronto. Por isso que se você está vivendo um dia muito mau, um dia de muito extremo, um dia de muito cansaço, eu quero que você suporte e vá até o fim. Não se esqueça que nas páginas da tua história vai ter um novo capítulo. E nesse novo capítulo vai ser como um jardim regado. A página vai virar. E na hora que a página virar, eu quero te perguntar, você vai estar pronto para viver o tempo bom? Ou você não vai estar pronto para viver o tempo bom? Quando a página virar, quando a tua história for reescrita, você vai desperdiçar ela ou você vai experimentar e viver tudo o que lhe é proposto? Faça algo por você. Decida. Faça algo por você. O dia mau, ele pode ser encontrado força, não só para sobreviver, mas para mudar para a sua história. O dia mau, ele foi criado para te gerar força. Juliana, como que eu vou ter força? A maior forma de você ter força é você ter na sua mente uma história de sucesso. Entendeu? Eu quero gerar dentro de você uma história de sucesso no dia ruim, no dia mau, nos tempos de angústia. Como? Eu preciso gerar em você força. Por isso que eu falo, aumenta uma barrinha na academia. Eu quero gerar em você e na sua mente do hoje eu dei conta, eu peguei força, eu fui no meu limite. Se você não corre, corre 1 minuto. Se você corre 1, corre 2. Se você corre 2, corre 3. Se você corre 10, corre 11. Eu quero gerar na sua mente 1 minuto a mais. Só 1 minuto a mais de força. Porque na hora que você precisar de força para as outras áreas, você vai conseguir. A melhor forma de você conseguir hoje desenvolver força não é criar um novo projeto. É criar algo do que já foi criado. Vocês entenderam como que funciona? Então eu quero gerar em você força. O dia mau vem para trazer em você força. O dia mau vai passar. E quando ele passar, você está pronto para viver o dia bom? Porque tem tanta gente que o dia mau passa, ela não está pronta, ela não consegue viver o que é bom. Muita, muita, muita gente. Só que você é diferente. Eu quero te gerar equilíbrio e força, mesmo no dia mau. Existe um tempo determinado no céu sobre todas as coisas. E um tempo determinado, e anos e anos e anos determinados para você viver tudo que você tem que viver. Se você, a fase que você está, eu quero que você entenda uma coisa, vai passar. E você, para você viver a melhor, seu melhor na próxima fase, você só tem que estar pronto. Se prepara. Se prepara para você viver a próxima. Eu nem sei o que eu vou viver na minha próxima, vai saber. Se prepara, você vai dar conta. Seja forte e corajoso, porque você vai dar conta. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te louvamos porque essa manhã foi a manhã que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos. Te louvamos pelo pão de cada dia. Te louvamos, Senhor, que o Senhor não deixou que a gente morra no dia mau, mas que o Senhor nos permitiu virar a página e viver um novo contexto da nossa história. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Seja forte. Eu quero você forte. O dia de hoje precisa ser marcado como o dia que você se tornou forte. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional e finalizar o livro de Gênesis. Ai, gente, tanto tempo com Gênesis, né? Eu já fiquei apegada logo a ele. Eu fico apegada, gente. Vocês ficam apegados também? Mas é isso. Gênesis está acabando e ele vai levar tantos aprendizados, né? Ele trouxe tantos aprendizados pra gente. E amanhã a gente ainda continua com o último capítulo de Gênesis. Não perca e chame mais pessoas para estar aqui com a gente. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.